Klaus, como vai? Tudo bem? Olá, tudo bem, Deodato? Tudo tranquilo, Obrigado pelo tudo em paz. convite. Eu que agradeço, viu, a sua disponibilidade. Você está no Rio de Janeiro, é isso? Isso, falo do Rio de Janeiro. Legal. Me fala uma coisa, Klaus, antes da gente entrar especificamente no objeto da sua pesquisa, no mestrado, eu queria que você me explicasse quando é que você começou a flertar com o Kant. Quando foi, quando foi que surgiu esse amor pelo Kant? É, bom, esse amor pelo Kant eu poderia descrever como sendo um amor pela minha melhor parte. Você aceita um suco de abacaxi? Opa, é um pouco ácido para mim. E aí, como é que foi esse primeiro contato com Kant? Olha, isso é uma pergunta interessante. Eu, na verdade, não tenho formação de base em filosofia. Meu primeiro contato acadêmico com a filosofia foi numa pós-graduação do Mosteiro de São Bento, aqui no Rio de Janeiro. Fica no Largo da Carioca aí, cara? Não, não. Fica perto, mas fica perto do Pier Mauá, fica na região portuária, né? E, e lá eu acabei me interessando mais por Nietzsche, por Spinoza. E aí, quando eu fui fazer o mestrado na PUC, nos idos de 2011, depois de ter completado a pós-graduação no Mosteiro, eu fui entrevistado pela professora Vera Bueno, que eu acho que é a grande responsável pela minha dedicação ao mestre. Ok. Além de aulas fabulosas e muito precisas, com um rigor acadêmico que, na verdade, me ajudaram a estruturar a minha pesquisa, porque eu não tinha um background filosófico, né, metodológico. Eu tenho muita vontade, mas daí estar estruturado nos alicerces que são demandados, né, ela cortou um grande dobrado comigo. Espero seguir honrando os ensinamentos dela com a minha pesquisa. Eu chamo ela de minha mãe, acadêmica, e meu pai acadêmico, que faço questão de citar aqui, professor Edgar José, grande kantiano, que acabou de se aposentar, uma grande perda para o kantismo no Brasil. Também de uma riqueza de conhecimento e de uma precisão. A gente, às vezes, passava uma aula inteira num parágrafo, realmente assim, escovando cada detalhe, polindo cada entendimento. E isso, se eu tenho algum mérito no meu entendimento, eu dedico a esses meus dois grandes professores. Eu chamo de arqueologia metodológica. É, e isso tudo, esse meu lado emotivo aflora quando você me pergunta como eu comecei a flertar com Kant. E, em termos precisos, aconteceu quando eu entrei na sala para a entrevista do mestrado e a professora Vera olhou para mim, olhou para o texto que eu tinha escrito. Era um texto mais nietzschiano do que kantiano, justamente criticando aquilo que eu achava que era Kant, né? E que eu vejo que talvez eu esteja projetando o meu erro de interpretação inicial, mas o que eu vejo é que poucas leituras interpretações trazem a grandiosidade da obra de Kant e do ser humano que Kant foi. Então, meu intento, e isso parte desse flerte inicial, de eu ter vislumbrado nele toda uma grandeza que jaz dentro de nós, no nosso coração, que é a dignidade humana. E eu cheguei a isso por causa de uma crise pessoal. Eu cheguei a isso justamente pelo conflito das minhas paixões. Eu tinha lá meus 28 anos, estava no meu retorno de Saturno e era
no meu mercado, eu vim da comunicação e do marketing, e comecei muito cedo a ter êxito, tinha minha agência de comunicação e tudo, me casei, parecia que estava tudo maravilhoso. E do nada, tudo vai ruindo, e por mais que a gente entenda que são contextos externos, a gente também deve, de uma maneira adulta, olhar para si e ver aonde a gente colaborou com essa ruína. De seus sonhos, de seus prazeres, de sua felicidade, né? E aí eu encontrei em Kant o ferramental filosófico de uma questão bem prática mesmo, de como lidar com as minhas paixões, de forma a me libertar e não ser mais escravo e refém, nem de questões internas, nem muito menos de questões externas. Então, o esclarecimento kantiano que leva à maioridade, que leva à liberdade efetiva na prática, me encantou por completo. E eu posso dizer que esse flerte está tendo um relacionamento mais longo da minha vida. Estou desde 2011, são 10 anos pesquisando Kant. Isso. E hoje em dia me tornei tradutor de textos inéditos para poder ampliar o acesso do público ao original. Ok. Você é neto de alemães? Isso, sou neto de um berlinense que se casou com uma filha de portugueses aqui no Rio de Janeiro. E isso por lado de mãe, e por lado de pai sou filho de mineiro. Você fala alemão desde os 7 anos de idade, é isso? Não, na verdade eu falo alemão desde o berço, porque eu fui muito cedo para a Alemanha, antes de completar 1 ano de idade, e lá fui alfabetizado. Então, na verdade, a minha língua materna é o alemão. E eu fui aprender português aos 7 anos de idade. E aí eu era do tipo o zoado da escola, né? Porque falava carro, girafa, essas coisas todas, não, o pão de queijo. Mas muito legal, Essas rapaz. coisas. Viu, Klaus? A sua história de vida e a tua trajetória acadêmica e profissional é muito interessante. É uma conjugação de fatores muito interessante para a própria academia. Mas eu queria te fazer uma outra provocação. Espera aí, deixa eu fazer uma outra provocação. Você fez uma especialização, uma pós, não sei, lá no Mosteiro de São Bento, em filosofia. Interessante, e lá dentro de uma instituição católica, você se apaixonar pelo Nietzsche e pelo Spinoza. Rapaz, e você não teve problemas com isso? Não. Lá sempre houve muita abertura e respeito pela troca, né? A pós-graduação era uma pós-graduação temática, o tema era o amor. Então a gente estudou o amor desde da Grécia até Nietzsche. Por acaso deixaram Kant de fora, porque justamente o amor em Kant não era, e eu pretendo humildemente colaborar com a mudança desse cenário, o amor não era algo pesquisado em Kant, não era algo de relevo, e o meu argumento é um argumento baseado em citações de que é tão importante quanto o respeito na execução da moral, da ação moral. Isso na doutrina das virtudes ele deixa muito claro. A doutrina das virtudes, da Tugendlehre, Kant diz que os 2 sentimentos que acompanham a execução da ação moral são o respeito e o amor. E eu não consigo entender, e aí a gente vai ao longo da nossa conversa aqui poder entrar um pouco nisso, assim, eu não consigo entender como o coração e o amor não são tão considerados na pesquisa kantiana. E eu vou deixar, então, essa bola quicando para a gente ir tocando aí ao longo. É isso, eu fico muito feliz de poder trazer isso aqui através do teu canal, através dessa nossa troca, porque eu imagino que o país esteja num momento muito necessitado da filosofia kantiana e, em específico, desse tema tão importante, que é o amor, que ficou de fora da nossa bandeira e que não existe no nosso povo. Cadê o amor próprio do povo brasileiro? Por que a gente aceita tantas relações tóxicas? Por que a gente aceita uma
uma realidade que está aquém do nosso potencial enquanto nação. Por que nós aceitamos estarmos aquém da liberdade que nos habita, da dignidade que emerge nas nossas ações quando nós estamos em alinho com o que nos torna únicos, que é a nossa personalidade? Estou citando Kant. E a personalidade é a ideia da humanidade que nos habita. Então, que humanidade eu vejo? Que país eu vejo? Que valores eu, enquanto exemplo de espécie humana, represento nos meus atos? Então, essa liberdade, essa grandiosidade que está na literatura kantiana, porque quando você começa a entrar, você vê que Kant, inclusive, era um bom escritor. Apesar de textos muito truncados, se a gente ficar na Crítica da Razão Pura, por exemplo, esse calhamaço aqui, olha. O Valério Roden, eu agradeço muito a tradução dele, porque ler é muito difícil. É muito truncado, os textos muito... as frases todas entrelaçadas. Mas se você vai ver, por exemplo, a conclusão da Crítica da Razão Prática, é de uma beleza. Foi um primeiro momento de choro meu ao ler Kant. Eu queria aproveitar esse momento e ler o que me fascinou. Vou ler em português, lógico, para a gente ter acesso. Mas essa frase que eu vou ler aqui foi a frase que me arrebatou por completo. Só para finalizar a resposta à sua pergunta do flerte. Não é flerte, é uma admiração tão grande por esse ser humano de 1,59 m e que até hoje é um farol para a humanidade. E um farol, é importante citar, Deodato, o farol ele ajuda na navegação, mas não dizendo para onde ir, dizendo para onde não ir. E isso Kant faz de uma maneira muito clara, né? Não obstante o próprio nome dele ser uma brincadeira com Kant, não pode, Kant, né? Uma brincadeira que eu faço. A própria assinatura dele ele rasura o nome, o T, ele corta o T, cortando o próprio sobrenome. E a gente pode fazer interpretações sutis disso, né? Sobre a gente se negar para poder viver do que há em nós. Se negar no sentido de negar o primeiro impulso. E a gente vai falar sobre isso, sobre as diferenças entre os diferentes tipos de amor próprio, né? Mas essa parte aqui é a parte que me fez ser arrebatado por completo pela visão grandiosa que ele tem do ser humano. E que ele herda, obviamente, também de Rousseau e de outros, mas principalmente de Rousseau e de Alexander Pope, que é objeto da minha pesquisa de doutorado. Segura um pouquinho, eu vou chamar a vinheta e a gente vai conversar sobre o objeto da sua pesquisa no mestrado, tá bom? Daqui a pouco a gente volta. Ok, como a gente terminou antes de chamar a vinheta, eu conversei com o Klaus. Eu até me arrependi, viu, Klaus, de perguntar quando foi que começou o flerte, porque ele ficou um tempão falando aí da grande paixão da vida dele, que é o Kant, e transborda, essa paixão racional transborda. Eu achei bem legal, viu, Klaus? Eu queria começar essa segunda parte entrando especificamente no objeto do teu mestrado. Qual foi o nome da tua pesquisa? O nome da minha pesquisa... O objeto da minha pesquisa é sobre o amor próprio. Sobre o amor próprio. Na filosofia kantiana. Tem uma palavra específica para esse termo e algumas conjecturações a respeito? Tem. Trata-se do termo em alemão chamado Selbstliebe, onde Liebe é amor, Selbst é a si mesmo, então amor a si mesmo. E ele usa um outro termo também, mas isso só nos primórdios, só na fase pré-críticas.
E aqui eu faço um ponto de inflexão importante junto ao filósofo Beiser, que fala que não existe Kant pré-crítico, porque Kant sempre foi crítico. O que existe é a fase pré-crítica, pré-críticas, né? Então, na fase pré-críticas, em torno de 1750 e muitos, 60 e poucos, ele ainda usava um outro termo para amor próprio, que era Eigenliebe. Esse termo Eigenliebe fala sobre amor literalmente próprio, Eigen, de Eigentum, de propriedade. Então, mas esse é um termo que ele, ao longo do arco, né, temporal da obra dele, ele cai em desuso e ele fica só com Selbstliebe. Esse termo Selbstliebe, ele é multifacetado e ele foi obra da minha pesquisa. Ele é um termo herdado de Rousseau. Rousseau coloca claramente uma distinção entre um amor próprio, que é negativo, que cai para o egoísmo, e o amor a si, como algo que é possível de ser educado e que pode levar ao amor à ordem. Então, Kant pega essa visão embrionária e vai desenvolver isso. Mas antes de eu falar sobre isso, talvez seja importante, Deodato, frisar novamente a importância do amor como um todo na filosofia kantiana, né? Então, a frase que me fez acreditar estar no caminho certo na minha pesquisa é uma frase que Kant escreve na Doutrina das Virtudes, na Tugendlehre, onde ele afirma categoricamente que os sentimentos que acompanham a execução da ação moral são os sentimentos de respeito e de amor. E aí, o que é o amor em termos de uma definição kantiana, né? O amor para Kant, olhado pelo prisma moral, racional, na verdade, é o ato de você considerar as máximas do outro sobre sua própria máxima. Literalmente, consideração. Eu vou considerar. Então, se a gente pega as 3 máximas do bom senso kantiano, né, que é pensar por si próprio, pensar no lugar do outro e pensar em alinho com a razão, que são as 3 máximas do bom senso, a gente logo vê que aqui há uma espiral do amor também, né? Porque quando eu, por amor, considero as máximas do outro sobre as minhas próprias máximas, eu estou alargando o meu pensamento. Então, em outra passagem, ele fala sobre a importância de se abdicar do seu amor próprio, nesse sentido corruptível e que descamba para o egoísmo, para dar espaço para o amor à humanidade. Só que nós somos humanidade também. Então, nessa humanidade, nós temos que nos incluir e, portanto, olhar para si próprio e amar a si mesmo também. Porque só se ama o outro como a si mesmo. Isso está nos escritos cristãos, mas isso também está em Kant. Até porque Kant tem uma formação pietista. Mas necessariamente rompe com essa via por acreditar numa emancipação, em criar política e educação para um indivíduo liberto, para um indivíduo que sabe da sua maioridade e é, então, hábil nas respostas que o mundo lhe pede. Ou seja, hábil nas respostas é ter responsabilidade, a habilidade de responder aos desafios. E o que nós vemos na verdade, uma infantilização da humanidade, né? Com uma série de argumentos e tudo mais, mas a questão toda é que a gente está diante de um momento histórico, esse antropoceno, né? Só para a gente já trazer um pouco da atualidade, assim, o antropoceno, nós estamos no centro, mas e aí? O que a gente faz, né? A gente, na verdade, pelo meu prisma da minha pesquisa, o grande problema é que quando Kant faz o deslocamento copernicano, né, a virada copernicana, e para explicar para os nossos
para as pessoas que estão nos assistindo, a virada copernicana é compreender que os atributos estão muito mais no sujeito que no objeto, que nós é que, na verdade, temos um aparato cognitivo que determina a nossa forma de aprender o mundo, que a gente não tem como garantir claramente que as coisas estão lá do jeito que estão. É, de certa forma, trazer uma consciência para essa caverna na qual nós habitamos. Para mim, a caverna de Platão é isso daqui. A luz entra, reflete, rebate na nossa cabeça com uma entrada dual, e ela é unificada no nosso cérebro e flipa de novo para a gente ver o mundo do jeito que a gente vê. Na verdade, a gente decodifica ondas, né? Então, existe uma liberdade nisso daí. Eu estou fugindo um pouco aqui, mas é só porque é o pano de fundo disso tudo, só para deixar... Espera aí, Klaus, espera um pouquinho. Deixa eu só finalizar o pensamento, Deodato. Porque nessa liberdade que nós temos de construir o nosso mundo, é que existe a possibilidade de vivermos efetivamente valores mais elevados e termos uma realidade que se queira sustentar com a sua própria vontade. Me desculpa, perdão. Não, tranquilo. Eu achei engraçado, você deve ter percebido pela minha reação aqui. Agora eu estou aparecendo no áudio aí, no vídeo. Porque quando você estava falando, eu estava em off aqui, só ouvindo. E eu achei interessante a forma como você colocou a caverna do Platão, e eu não vou sair pela tangente, porque o Agostinho de Hipona detonou Platão. Depois, em off, a gente vai conversar sobre isso. E eu achei extremamente interessante a forma como você colocou. Eu ia fazer uma pergunta aqui fora do contexto também, e eu gostaria que você não se estendesse muito nessa minha pergunta, porque ela é totalmente fora do contexto. É possível você pesquisar o amor ao longo da história da filosofia, excluindo... alguns se consideram um mestre da ética, outros dão uma conotação metafísica. Eu não vou entrar nesse mérito. Do cristianismo, da mensagem de Cristo, é possível você deixar de lado ao estudar o amor? Não. Na minha dissertação no Mosteiro de São Bento, eu usei, inclusive, o amor ágape, que me parece que é, né, assim, um contraponto que lembra Eros de si próprio, da sua própria natureza. Mas que, se for colocado com... E aí, questão do caminho do meio, né? Se for colocado em demasia, também mata Eros. E também não é bom. Isso é meio agostiniano, viu? Não é à toa que Hannah Arendt estudou o amor em Agostinho, né? E a gente também fez essa leitura, né? Agora, aproveitando que eu citei o caminho do meio, eu vou fazer um spin-off aqui para depois voltar. Kant, para mim, é muito o filósofo do caminho do meio no Ocidente. Por quê? Porque ele traça as margens, o rio de pensamento dele é sempre margeado por opostos, e ele pega o que há de correto, na visão dele, lógico, desses opostos, e converge na filosofia crítica dele. Então, ele pega dos empiristas a importância da sensação como responsável na construção do conhecimento, ele pega dos racionalistas a razão como corresponsável na construção do conhecimento. Mas ele afirma claramente que o conhecimento só é possível com a junção dos dois. Então, ele dá razão e tira a autoridade ao mesmo tempo dessas correntes que o precederam. Então, parece-me, dentro da minha limitada leitura, que Kant é o ápice de todo um movimento que começa lá atrás, na Grécia, e que vai falar sobre o quê? Eu vejo a filosofia como um processo alquímico, onde a gente extrai, na verdade, do mundo a pedra filosofal, e esse ouro, na verdade, que o ouro alquímico é, na verdade, a mente humana que é trabalhada pela filosofia, né? Então, se você for pensar nisso, Kant é esse grande alquimista que pega as partes, junta, solve, dissolve e fica com aquele conceito purificado e vai construindo um pensamento que ele não conseguiu acabar em vida, e ele chamava da grande obra, né, dele
Ele não achava que as críticas eram a grande obra, ele achava que o opus póstumum dele, que seria a passagem, o Übergang, da filosofia moral para a filosofia da natureza, que essa passagem seria a grande contribuição dele, né? E me parece que agora há um novo movimento, pelo menos na Alemanha, para se recuperar a importância do opus póstumo e fazer, à luz do opus póstumo, também uma releitura de todo o arco do pensamento kantiano. Alguns entendem como um grande movimento, outros, como Weinger, pensam com um patchwork, um mosaico. Apesar de gostar muito do Weinger e ser muito grato ao fato dele ter pensado da filosofia kantiana o conceito do als ob, o como ser, mostrando a importância da ficção, mostrando a importância da representação e de ter fundado a sociedade kantiana na Alemanha. Eu não acredito nessa abordagem fragmentada do pensamento kantiano, e o meu argumento eu estou desenvolvendo agora na minha pesquisa de doutorado, que é baseado num texto de 1755, ano em que, inclusive, eu acho que é pouco explorado na biografia e na bibliografia kantiana, porque ele lança, nesse ano, 3 obras que, para mim, são sementes do pensamento que se alarga, vai dar nas 3 críticas e vai até o opus póstumo, que é a dissertação De Igne, que eu acabei de traduzir ineditamente para o português, a Nova de Lucitatio, que é a nova maneira de se estabelecer conhecimento, que, se não é, obviamente, a teoria do conhecimento kantiana do final de um Kant maduro, já demonstra claramente o caminho que ele vai seguir. E, por último, a teoria do céu. Essa teoria do céu tem uma tradução para o português de Portugal, mas é um texto de difícil acesso que eu pretendo traduzir até 2025, é a teoria do céu, que até hoje em dia é conhecida como teoria Kant-Laplace, de formação do nosso sistema solar. E é nesse texto de teoria do céu, de 1755, que ele coloca 9 citações, dentre as quais 6 epígrafes, em homenagem a Alexander Pope, onde ele traz toda a visão de encadeamento do ser, e que vai servir como base, inclusive, para ele pensar teleologicamente a crítica da razão, crítica da faculdade do juízo, perdão. Então, essa parte inicial me parece ser muito importante de ser considerada também. Desculpa, acabei tomando... Não, tá ótimo. Tá ótimo. Como é que é? Só uma coisa para esse pensamento, desculpa. E nesse texto de 1755, ele coloca claramente, e eu coloquei isso até como destacado no livro que eu publiquei sobre Kant, empreendi uma perigosa viagem a partir de uma pequena suposição, e já vejo o sopé de novos países, de novas paisagens. Então, me parece que em 1755... Klaus, desculpa te interromper. Que livro é esse? Mostra ele aí. É o livro que, na verdade, é a materialização da minha pesquisa de mestrado, que é o amor próprio à humanidade em si. Ok. Como é que é essa palavra? Como é que se pronuncia essa palavra aí? Como é que se pronuncia? Selbstliebe. Você deu conta, na sua dissertação, de toda a extensão e todos os significados dessa palavra para a língua portuguesa ou dentro do contexto da tua pesquisa? Olha, no mundo onde a gente vive em constante transformação, está tudo em aberto, às vezes, quando a gente fala que dá conta, parece presunção. Uhum. Mas, humildemente, eu pretendo ter dado conta. Caso alguém possa comprovar o contrário, eu agradeço e humildemente também aceito a retificação, o tikkun, para que haja uma melhor compreensão. Mas, a princípio, eu penso ter dado conta, principalmente porque eu peguei todas as entradas do termo Selbstliebe, desde a fase pré-críticas até a fase final da obra dele. E eu usei o método que
talvez não seja tão nobre na filosofia, eu peguei o computador e saí fazendo varredura no mecanismos de busca nos livros. Então, eu consegui pensar todas as entradas que existiam catalogadas nos mecanismos de busca. Existe um software chamado Kantwerke, que é um CD-ROM ou um link que você baixa, um executável para o seu computador, que tem toda a obra dele com um mecanismo de busca refinadíssimo, onde você coloca a palavra e aparecem todas as entradas. Você encontrou como também um obstáculo à moralidade? Perfeito, boa pergunta, Deodato. Porque, na verdade, o amor de si é um obstáculo à moralidade, claramente. Fala um pouco sobre isso. Tá. Bom, primeiro eu vou ter que dizer que existem 4 traduções para Selbstliebe, de acordo com o tipo de amor próprio que se está referindo. Então, na religião, nos limites da simples razão, a gente vai ver as 3 disposições para o bem. A disposição à animalidade, a qual está ligado o amor a si. A disposição à humanidade, a qual está ligado o amor de si. E a disposição à personalidade. Personalidade enquanto ideia de humanidade em nós. E que está ligado ao amor de si racional. Vernünftige Selbstliebe. Quando a gente pega esses 3 e traz para a crítica da razão prática, onde está escrito que, no ato de humilhação que o ego recebe por estar diante da lei moral, é retirado tudo que é supérfluo, a presunção e a arrogância, e fica ali aquilo que já estava em concordância com a lei. Ora, se já estava lá, é porque é nato. E se está em concordância, é porque é igual à lei, porque já estava ali. Vale aqui citar que a lei moral é inscrita pela razão nas profundezas do coração. Isso não sou eu que digo, isso é Kant na religião, nos limites da simples razão. E ele diz que a revolução moral acontece no coração e que a reforma acontece na mente. Isso é muito importante. Então, para mim, a saída da grande caverna, na verdade, é a saída dessa mente ordinária, que é feita de representações, e a entrada, o mergulho no coração, onde existe a lei moral. E o que é a lei moral? A gente pode citar a lei moral como a lei. Eu gosto de brincar com moral, isso não é kantiano, isso é clausiano. Moral, eu gosto de brincar de more all, mais todo. Moral é aquilo que faz a gente olhar adiante e querer incluir, porque está para além de nós. Mas aí não se confunde com a ética, que é universal? Bom, aí a gente entra numa seara que eu não sou especialista, Tá. Então vou falar de bico, que é a distinção entre moral e ética. Ética do grego ethos e moral do latim mors. Tá. A maneira com que a gente vai desenvolver isso, eu fico muito receoso, a gente conversou sobre isso um pouco antes, né, assim, da gente não ficar preso às palavras. Parece que a filosofia hoje em dia está muito presa às palavras, a rótulos. Então vamos operar por... É óbvio que isso é fundamental, porque a linguagem é o que possibilita a gente acessar campos que talvez não sejam tão tácitos. Mas a gente acreditar que a linguagem é tudo também é muito perigoso. Uhum. Então a gente pode ficar preso em armadilhas, assim, é moral ou é ético, enfim. Me parece que a gente pode dizer, só para também não deixar a coisa quicando na área, que a moral seria um conjunto de normas e condutas, né? E a ética seria mais esse tácito, mais essa coisa viva dentro de nós. Ok, beleza. E eu me pergunto se precisa não, se pode haver distinção entre os dois. Me parece que a moral deve estar sempre a serviço desse ethos, né? E Kant é muito claro nisso, que começa dentro de nós, nas Vorlesungen über Ethik, nas preleções sobre ética,
ele coloca uma parte que é muito interessante, que as emoções são que nem uma turba, são que nem um povo, que quando é acolhido pela razão, gosta-se de se curvar ao entendimento. Então, Kant também coloca como sendo algo que, e ele escreve isso claramente, assim, que é melhor não ter guerra interior. E que esse juiz, que é o nosso legislador interno, né, que ele também é o mesmo que aquele cara que está executando as coisas e que é passível de ser punido por si próprio. E aí a gente entra numa outra seara, eu vou pedir licença para a gente abrir aqui um breve espaço, mas que vai dar, acho que pano para muita manga, e eu pretendo abordar isso no meu doutorado, que é um aprisionamento no inconsciente criado por Freud. Aí a gente entra numa outra coisa que eu estou até começando a ler agora, não posso ainda falar muito disso, que é o Peter Sloterdijk, que fala sobre justamente a mobilização copernicana a partir da virada copernicana de Kant e o desarmamento ptolomaico, que é a busca desenfreada por se voltar às estruturas iniciais, mas que pelo menos dão algum embasamento. A Terra é redonda, mas às vezes ela gira tanto que não me dá chão, então eu prefiro acreditar na Terra plana. Como é que eu salvo, e isso é muito atual, como é que eu salvo o próprio pensamento da mesquinharia humana, desse aprisionamento do medo de perder, né, dessa ferida narcísica. E aí essa é uma boa contribuição do Freud, né? Mas me parece que quando eu estou deslocando o eu do centro, esse eu que é ilusório, em nenhum momento a gente está falando, nem Kant fala disso. No paralogismo da crítica da razão pura, o eu é uma coisa que acompanha o conhecimento. Nesse sentido, não vou me estender muito nisso, porque aí vai muito longo, mas sim, o inconsciente existe, é lógico que ele existe, mas a partir do momento em que ele se apresenta, ele já está fazendo parte, pelo menos nas penumbras, do nosso conhecimento, da nossa da nossa consciência. E aí, a partir desse ponto, eu posso e devo me responsabilizar por isso. Porque senão o que acontece é o que a gente vê hoje em dia, é uma patologização da nossa existência e um enfraquecimento da nossa individualidade. É sempre refém de alguma coisa. E aí Kant, para mim, é um grande libertador, porque ele te coloca na responsabilidade da tua nau. Que há sofrimento, é óbvio que há. Ô, Klaus, Que as paixões existem, é óbvio que existem, e ele não é diametralmente oposto a elas. Ele só diz que elas não podem servir de guia. Ô, Klaus, a gente está caminhando para a conclusão, mas antes de chegar na conclusão... Já? Mas antes eu quero jogar umas pimentinhas aí. Primeiro que você é suspeito, você gosta demais do Kant, eu tenho que ficar esperto aqui, porque... Mas você fala que o Kant usava o martelo, mesmo porque ele veio bem antes do Nietzsche, de uma forma muito mais estruturada. Por que você falou muito isso? mais sofisticada, né? Por quê? Porque ele, inclusive, na crítica da razão pura, ele coloca isso na parte da arquitetônica, dele derrubar os muros que já não servem mais, dele ver quais são os alicerces mais sólidos. Mas ele mete o martelo só na filosofia? Não, ele mete o martelo em tudo, né? Ele mete o martelo em Deus, tanto que o Mendelssohn chama ele de Alleszermalmer, e Alleszermalmer, em alemão, quer dizer destruidor de tudo, aniquilador de tudo. E você acha que ele foi mais elegante do que o Nietzsche? Bom, demorou muito. Não, eu gosto de Nietzsche. Isso aqui tudo são livros do Nietzsche. Mas, quando a gente vê o requinte do pensamento kantiano
e de como, inclusive, bom, vamos lá, Kant ficou ativo escrevendo até quase a morte. Não posso dizer o mesmo de Nietzsche, apesar de achar Nietzsche genial e necessário. E o Kant não abraçou nenhum cavalo, né? Essas anedotas são as boas. Mas olha só, Klaus, não, mas pera, não, importantíssimo. Klaus, desculpe. Em que ano que o Kant morreu? 1804. 1804. Tá, o Nietzsche Às morreu... portas de completar 80 anos. Certo, e o Nietzsche morreu em 1900, né? Quase 100 anos depois. Ok, continue. Eu acho assim, eu acho genial. Vão criticar o Kant porque ele meteu Deus pela porta dos fundos através dos postulados da razão. Mas... Desculpa te interromper de novo. Eu estava pensando exatamente nessa forma com que Kant incluiu Deus aí. O que o Nietzsche não fez, né? Mas é interessante. Continue. É interessante e importantíssimo, na verdade, quando a gente vê que Deus, sendo um postulado da razão, ele, na verdade, serve como elemento estruturador do pensamento. Algo que ele coloca na crítica da razão prática, mas que ele vai retomar depois no escrito como se orientar no pensamento. Senão, a liberdade que existe em nós vira libertinagem. E aí a gente tem, hoje em dia, e aí com o cuidado de não acusar quem fala de moral de moralista, eu acho que isso é uma grande diferença. Aliás, se eu quero... bom, primeiro que eu quero que a minha obra seja de contribuição. A gente estava falando sobre isso. Assim, eu acho que o pesquisador não tem que estar pesquisando para lustrar o ego com algum tipo de título. Eu acho que a gente está pesquisando e recebendo fomento de pesquisa para ajudar a humanidade de alguma maneira. Fala mais sobre isso. Eu ia te perguntar e estava esquecendo. Fala um pouco mais sobre essa dívida que a academia tem com relação à sociedade. Fala um pouco mais sobre isso. Eu queria primeiro ainda falar sobre essa questão que eu estava apontando no Kant. Klaus, e com relação às críticas àqueles que dizem que Kant, de uma forma quase que subliminar, colocou Deus pelas portas dos fundos. O que você fala disso? Eu acho que é uma crítica, primeiro, pertinente, mas a gente tem que entender o motivo disso, né? Para Kant, para que a liberdade que nos habita não descambe em libertinagem ou não descambe no auto-engano, eu sou livre para pensar e fazer o que eu quero. Aí, hora você faz uma coisa, hora você faz outra, hora você faz outra, na verdade, você está sendo escravo das suas paixões. Então, liberdade tem a ver com estar coerente com sua própria dignidade, que é, primeiro, o fato de você ser livre para se colocar fins. Segundo, nunca usar o outro como meio e sempre respeitar o outro como fim. E aí, Deus, a alma imortal e o mundo, que são três coisas que a gente não pode efetivamente afirmar, porque a gente não tem como... a gente não tem como confirmar a existência nem da alma imortal, nem de Deus, e, pasme, também não do mundo. Cada vez mais a gente tenta criar discursos materialistas afirmando que o mundo existe, mas, se a gente for ver bem, como é que você consegue... Lógico que a gente está avançando nisso cada vez mais, e em algum momento a gente vai conseguir explicar isso e confirmar isso, mas como é que você explica que tudo é vibração, ora plasma matéria, ora não, e que nós vemos apenas um pedaço de espectro de luz, né? Enfim, isso daria pano para muita manga, mas vamos ficar aqui com esse tópico, que é o seguinte: para que eu possa agir moralmente, eu preciso ter como postulado, ou seja, como um alicerce do meu pensamento, a existência de um Deus, a existência da alma imortal e a existência do mundo e, portanto, da liberdade no mundo. Deus vai garantir a possibilidade de que as minhas ações morais
possam se convergir com a minha felicidade, e aí eu sumo bem, e a moral é a via do respeito, e a felicidade é a via do amor próprio. A alma imortal nos oferece a possibilidade de fazer esse empreendimento ao longo do tempo, porque não se consegue realizar de imediato. Então, a perfeição não está no indivíduo, está na espécie. E o mundo nos oferece a oportunidade de realizar essa ação moral de fato. E temos no mundo a noção de liberdade. E aí essa chave de leitura que é importante que eu trago, que é que o ser humano, para Kant, na verdade, não é dual. Ele é número idem. Isso é uma outra coisa que eu também acho importante ressaltar, porque muitas pessoas entendem Kant como dualista. Isso é um grande equívoco, grande equívoco. Kant, ele é não dual. Ele entende a dualidade e propõe uma superação da dualidade, mas não por uma unidade que sufoca as diferenças, mas antes que respeita as diferenças que respeitam as diferenças, ou seja, a liberdade autorregulada. E aí, esse sistema ele é um sistema filosófico. Deus é um operador lógico. Quanto mais você acredita nele, quanto mais você de fato tiver fé racional de que você agindo... Porque, vamos lá, se eu quero um mundo melhor, um mundo com determinadas características, e aí também o desafio que Kant lança é que a gente se conscientize do nosso querer e daquilo que nos motiva. Se eu tenho um determinado objetivo e não ajo de acordo com esse objetivo, eu não posso querer que esse objetivo se realize. Por exemplo, eu quero um país, vou usar um exemplo bem claro, eu quero um país livre de corrupção. A primeira coisa que eu tenho que fazer é dar o exemplo, porque se eu mesmo não for livre de corrupção, eu não posso pensar num país assim, eu não posso querer um país assim, e eu não posso lutar por um país assim, porque senão eu vou estar sendo hipócrita e um falso moralista. E o problema todo, na verdade, é que tanto alguns símbolos importantes da humanidade quanto a própria noção de moral foi sequestrada justamente por aqueles que Kant acusa, que são aqueles presunçosos e arrogantes. Então, me parece que uma parte do empreendimento kantiano, e isso eu busco agora com o meu doutorado sacramentar, é que colocar o ego nos limites da simples razão. É colocar o ego a serviço como uma perspectiva do todo. Nesse sentido último, e aí você me perguntava em off aí sobre Spinoza, tá? O Deus de Spinoza, Deus sive natura, eu gosto de brincar, Deus sive natura, sive amor. Deus, natura, amor, DNA. Isso está em nós. Aí você até brincou comigo assim, mas você está parecendo um cristão querendo catequizar, porque isso são valores cristãos. E eu respondi para ti, eu trago isso agora para ser gravado, de que não, isso são valores humanos. E por isso que Kant também busca tirar das religiões isso e trazer isso cada vez mais para a filosofia, ou pelo menos para uma religião nos limites da simples razão. Por quê? Porque isso tudo são estruturas nossas. E Jung, né, e eu fiz essa pós-graduação em Jung muito para buscar esse lado complementar a Kant, vai falar da religião enquanto uma função psicológica fundamental, do religare. E aí o Cassirer, um grande leitor de Kant, vai falar da importância dos símbolos. Mas aí também abro muito, vou reduzir aqui para a gente, por causa da questão do tempo, lamentavelmente, mas vou citar a importância disso tudo para o amor próprio e do amor próprio para isso tudo, citando uma reflexão de Kant que não foi publicada, mas que está nos escritos, nos manuscritos dele, que é o seguinte: o amor próprio, que se vincula a Deus e ao amor ao próximo, constitui a felicidade do homem. Quanto maior o amor, quanto mais ele se estende, maior é a felicidade. Deus
começa a partir do amor pela totalidade e o estende até as partes. Mas o amor das pessoas começa a partir de si mesmo e espalha-se gradativamente sobre a totalidade. A terra sorri para tal pessoa a partir de todas as partes, e a divindade vê sua própria imagem em sua alma. Então, para a gente já encaminhar aqui, o que nós podemos amar em nós que não é narcisista freudianamente falando? O que não é amor próprio que corrompe, que disputa? Isso está em Kant também, disposição para a humanidade. Ali, na humanidade, nós temos uma bifurcação. Nós podemos nos corromper na nossa humanidade e usar todo o nosso poder como destruidor apenas para benefício próprio, ou nós podemos pegar uma via de ascese, de elevação da humanidade, ocupando um espaço na cadeia do ser, que é seu espaço de direito, que é entender que, ao mesmo tempo, nós não somos nada e, ao mesmo tempo, nós podemos tudo. Nós podemos acabar com a miséria, nós podemos acabar com a violência. Basta realizarmos em nós os limites da simples razão. Ou seja, aprender a amar em nós aquilo que é digno de amor, que é a nossa humanidade, que é a dignidade que nos habita. A liberdade de nos podermos colocarmos fins e estarmos honrando esse fim que nós nos colocamos, respeitando os fins de todos à nossa volta. Porque aí nós amamos o próximo como a nós mesmos. E aí existe um sistema de equilíbrio que o amor proporciona e o respeito garante. O respeito em Kant, e é muito fundamental que seja dito isso, é o princípio da moralidade, porque é o respeito a algo maior do que nós e que nos leva a, tendo margens que nos constrangem, a nos tornarmos um rio mais caudaloso e, portanto, trazer de dentro de nós, da nossa liberdade que nos habita, nas profundezas do nosso coração, uma nova verdade que contribua com a verdade já existente, adequando a nossa interação nos limites da simples razão. Ok, Klaus. Muito obrigado pela sua disponibilidade em separar um tempo aí para bater papo com o canal Linha de Divisa. E fica aqui já o convite para a gente voltar a conversar sobre outros artigos que você tenha publicado, sobre a tua dissertação, quando você concluir lá na frente, tá bom? Um abração. Com certeza. Eu te agradeço esse espaço que você está criando para a filosofia brasileira, muito importante. O seu slogan, né? Conversando, como é que é? Fala para a gente. Conversando com quem ousa pensar além dos limites. Eu diria que isso é muito importante para criarmos sempre limites maiores para a humanidade que nos habita, tendo como alicerce isso que o Kant coloca nos limites da simples razão. Então, agradeço esse espaço, é muito importante essa troca. Eu estou sempre à disposição aí para a gente trocar. Valeu, Klaus. Obrigadão, um abraço. Abraço, querido. Que é a questão da perfeição. Nós temos um problema atualmente em pensarmos a perfeição. Isso também foi sequestrado pelas sombras da humanidade. A gente... isso, eu estou acusando o fascismo disso. Só que, na minha visão de mundo, é tudo verdade e é tudo uma questão de adequação. Existe um feixe, porque o fascismo é a feixe, né, que junta tudo. E esse feixe, para mim, tem que ser o amor e tem que estar dentro de nós. Para mim, o fascismo, na verdade, é um sistema pessoal que coloca tudo sobre a chancela do amor e que coloca, então, para o mundo uma tranquilidade de quem anda soberano de si. O problema é que a gente projetou isso para o exterior. E aí a questão da perfeição perfeição tem a ver estar completo naquilo que se propõe. E isso é possível. Eu me proponho agora estar plenamente presente aqui para você. Eu fui plenamente presente a você. Não é uma perfeição para fora, para os outros, mas é uma perfeição em relação ao nosso intento, de estarmos alinhados àquilo que a gente acredita de verdade.
E aí a gente consegue sair como partícipes, né? Como participantes desses dois mundos, da matéria e do invisível. Nós podemos fazer a ponte, materializando aquilo que já está em nós, apenas em pensamento. Klaus, o fato de você ter feito uma temporada no Mosteiro de São Bento, estudando filosofia, isso não injetou amor no pensamento do Kant? Não, isso está em Kant. Isso você pode ler. No meu livro você pode ver que eu embaso claramente com todas as citações ligadas ao amor dentro da filosofia dele. E como eu disse, né, o amor e o respeito acompanham a ação moral. Então não tem como você não falar do amor. E talvez esse seja a minha contribuição nesse momento onde a gente está às vésperas dos 300 anos do nascimento de Kant, e a gente já está produzindo um evento na PUC, junto do NUPEM, do Núcleo de Pensamento Moderno, a Sociedade Kantiana da Alemanha, a Sociedade Kant Brasil e a Sociedade Amigos de Kant de Königsberg. Estamos realizando já um projeto para debater pensamento kantiano, né, assim, pontos importantes, e me parece que trazer o amor de volta ao diálogo é fundamental, né? E haja vista na nossa bandeira, o ordem e progresso não acontece sem amor, porque o amor não quer o mal, e por não querer o mal, ele é uma disposição para o bem, que se aliado à prerrogativa mister da moralidade, que é o respeito àquilo que se impõe a nós, que é maior do que nós, aí a gente consegue agir moralmente, porque a gente quer, é uma vontade que se quer, e não mais se obriga. Essa questão da obrigação ainda é na relação entre homo númeno e homo fenômeno. E essa dualidade que eu tinha apontado em Kant, né? Que não existe, porque ele mesmo fala, nós não somos homo númeno ou homo fenômeno, nós somos nós somos número idem, nós somos uma coisa só, que se apresenta nessas duas existências, na existência da liberdade numênica, de se dar fins, na existência condicionada, contingente, no mundo da natureza. Então, como nós fazemos essa ponte entre esses dois mundos, nós somos, nesse sentido, de alguma maneira, demiurgos. E podemos criar aquilo que nós desejamos.